Bom dia você, meu irmão, minha irmã. Nessa manhã, Deus possa nos abençoar a tua vida, a tua casa, a sua família. Que mais essa manhã, Deus está trazendo a palavra na vida do homem que busca em verdade na presença do Senhor, para te fortalecer, te orientar, te capacitar em todas as áreas da sua vida. Proteja a tua casa em todos os propósitos nesse dia que seja realizado. Amém? Em nome de Jesus. Porque essa mensagem, meu irmão, minha irmã, vamos sempre pedir o nosso Senhor Jesus Cristo que nos orienta, que nos proteja, que nos oriente em todos os propósitos no seu coração. Qual que é a sua necessidade que você mais está precisando? Certamente você fala com o Senhor, clamar ao Senhor e Ele vai te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Aquele que tem fé, que confiar, depender do Senhor em todo tempo, em todo instante, em todo momento, em nome de Jesus. Amém? Eu peço para você que todos vocês que têm visto, ouvindo essa mensagem, seja outras vezes, ou quem sabe pela primeira vez, Deus quer falar diretamente no seu coração. Porque a palavra de Deus é que nos penetra dentro do seu coração, da tua sinceridade, o mais íntimo que você pode falar com o Senhor. E Deus vai falar na intimidade do seu coração. Em nome de Jesus, amém? E peço para você não esquecer do nosso canal, Pastor Antônio Cosme, do YouTube, do Instagram e Facebook. Se você puder, inscreva-se, dá o sininho, porque quando você inscreve no nosso canal e dá o sininho, toda a mensagem que ficar pronta, postagem, seja de manhã, seja à noite, a mensagem vai diretamente no seu celular. Você vem ver essa mensagem, pode ser agora, você pode essa mensagem mais tarde, ou quantas vezes você ouvir essa mensagem, Deus possa te abençoar na sua vida. E quando você inscrever no nosso canal, não paga nada, nos ajuda tanto a obra do Senhor, em nome de Jesus, amém? Então inscreva-se e dá o sininho, dá o like e compartilha essa mensagem nas pessoas que você ama, através do WhatsApp. E Deus está ouvindo no seu coração. Eu peço também, assim que terminar essa mensagem, Deus vai tocar no coração para você te orar. E naquilo que você está buscando na sua vida, naquelas pessoas que você ama. Vamos interceder e Deus possa operar no coração, na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, hoje, a palavra que Deus está falando, que cada um de nós, na oração, todos nós queremos ser restaurado, buscado, ter intimidade diante do Senhor. É natural? Sim, é claro. Todos nós, o propósito da nossa oração é buscar, falar com Deus. Oração é falar com Deus. Oração, Deus falar diretamente no seu coração. Nós já sabemos, você já ouviu essa mensagem muitas vezes, como você deve falar, intimidade com o Senhor. Se for possível, meu irmão, minha irmã, limpa o seu coração de todo pecado, de todo erro, de toda angústia, toda tristeza, para que você esteja um coração quebrantado na presença do Senhor e que tudo que você está buscando, Deus seja feito segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Mas como eu falei para você, antes de trazer a oração vai na parte final, e sempre Deus está trazendo uma palavra, nos colocar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Então, se você puder, lá na carta do apóstolo Paulo aos 2 Coríntios,
no capítulo 12 e 8 em diante. Meu irmão, antes de trazer essa mensagem, muitas vezes, nas orações, quando nós clamando ao Senhor, nós queremos que Deus responda segundo no seu coração. Mas Deus conhece as suas fraquezas. Deus precisa que você que está precisando. Você pensa que você está querendo precisar e urgentemente tomar posse daquelas bênçãos. Mas Deus quer te dar algo diferente. Nem sempre a palavra que você está pedindo ao Senhor, o seu clamor, a sua angústia ou sofrimento, você clamando ao Senhor, mas Deus quer te fazer algo diferente na sua vida. Deus quer você depender dEle. Tem que ouvir a palavra dEle. Se você é um homem, uma mulher que vive uma vida perfeita, agradável aos olhos do Senhor, e às vezes está passando grande dificuldade, grande tribulação na sua vida, na sua saúde, no seu trabalho, na vida familiar, perigo. E Deus está com você, e você fica perguntando, por que eu estou passando tantas lutas? Tanto grande desentendimento na minha vida. Mas se você é um homem dependente do Senhor, Ele sabe e como deve estar acontecendo na sua vida. Não desanime. Continue buscando na presença do Senhor. Vou te dar uns exemplos que muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Aliás, quer ouvir aos olhos do Senhor, clamando aquilo que você está querendo no seu coração. Mas a vontade de Deus é diferente da nossa vontade. Você sabe disso. Nós temos falado que Deus te dá o melhor. O filho, quando dá um presente, um filho que pede um presente ao pai, nem sempre o pai vai dar o melhor presente que ele gostaria. Mas Deus sabe o melhor presente que vai dar nesse seu filho. Assim como Deus quer te abençoar a sua vida, naquilo que é conveniente. Ainda que você, nos seus olhos, você não aceita, não concorde, mas se é uma pessoa dependente do Senhor, Deus vai fazer o melhor na sua vida, no momento apropriado, em nome de Jesus. Amém? Então, a palavra está falando em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 8, dizendo assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. Isso é o apóstolo Paulo está falando. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Tá vendo, meu irmão? Que a mensagem que a gente quer não sempre vai ser daquilo que você vai receber imediatamente. E quando Deus trouxe o apóstolo Paulo, um homem que já estava dependente do Senhor em todo o tempo, fazendo todas as dádivas maravilhosas do Senhor, através do apóstolo Paulo, evangelizando, abençoando, milagres maravilhosos. E ele passava grandes aflições. E Deus chamou o apóstolo Paulo. Um anjo mandou para ele as revelações aos céus.
de tão profundo, tão extraordinário, que ele era incapaz de falar com palavras. Deus não permitiu que ele falasse segundo a vontade dele. E ele continuou, ouviu, veio, foi até o céu, ao teu terceiro céu, para que a graça do Senhor mostrasse coisas extraordinárias, mas que ele não falasse. E Deus trouxe espiritualmente para que ele esteja na presença do Senhor e na terra. Mas quem vai fazer não é a vontade de Paulo, mas Deus que está fazendo a vontade de Paulo. E olha que muitas vezes essas buscas que ele passava, coisas horríveis aos olhos humanos, que você achava que não era capaz de suportar. Uma mensagem muito forte que Deus está falando agora, um versículo 7. Que ele estava clamando ao Senhor, orando a Deus, porque o sofrimento estava passando. Ele dependia do Senhor em todo o tempo. Mas olha, veja que Deus está falando como Deus falando através do próprio apóstolo Paulo, dizendo: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações. Deus está falando com Paulo que todas as revelações que Deus falou na vida dele, que não era para ele, mas a honra para a glória de Deus nele. Ele sabia que a glória do Senhor já estava operando na vida dele, mas não podia expressar com palavras. E a palavra dizendo ainda, Deus falando, dizendo ainda: foi-me dado um espinho na carne. Quantas de vocês já ouviram essa palavra? O espinho na carne. Muitas pessoas vê espinho na carne. Acho que apenas um corpo está com espinho no seu corpo. Mas é muito mais do que isso, você homem, você mulher. Deus está falando literalmente como Paulo, para que ele fosse dependente 100% diante do Senhor. Paulo não dependia mais dele. A sua vida não era dele, mas ele, que Cristo operava na vida dele. Mas como controlar a vida de Paulo? Naquele sofrimento que estava passando. Aqui na parte B do versículo 7 está dizendo assim: e a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. É muito difícil, meu irmão, as coisas espirituais. E não é possível entender. Busque. Porque Deus colocou um espinho na carne de Paulo, mas a palavra está dizendo, o próprio mensageiro de Satanás, para me esbofetear, desanimar desesperadamente. Aí você pode dizer, puxa vida, então já que o mensageiro de Satanás está sobre Paulo. Não, Deus permitia que ele assim estava, porque Deus já estava com ele. Muitas vezes, todos os nossos irmãos e irmãs já haviam mensagem do Senhor. Jó era um homem correto diante do Senhor. Tudo que ele tinha, Deus te abençoou poderosamente. Mas Deus permitiu, que a propósito de Deus permitiu que Jó entregasse a vida dele sob o Satanás. É difícil entender? Não, o ser humano não vai entender. Mas Deus diz para ele: você pode deixar fazer tudo sobre a vida de Jó, todos os bens, os seus familiares e tudo, animais, mas não tira a sua vida de Jó e nem da esposa de Jó. E ele permitiu um grande desespero
sobre Jó. Não fala quanto tempo que durou, mas foi um grande sofrimento. Assim que o apóstolo Paulo está falando. Que a mensagem que esbofetear, a fim de não se me exaltar. E Paulo estava dependendo 100% do Senhor. Como está dizendo no versículo 8, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Paulo estava pedindo a Deus, ter a misericórdia daquele grande aflição que estava passando. Apesar que era um homem dependente do Senhor. Você vai entender hoje, meu irmão, minha irmã. Se você não entender uma intimidade, falar com o Senhor, às vezes você não vai entender. Você às vezes está achando que está com problemas, de você que tem envolvido com problemas de outras coisas. Mas Deus está com você, meu irmão. Meu irmão, minha irmã. Porque o propósito de Deus na sua vida é diferente. A sua riqueza, Deus não importa que você seja glorificar na sua riqueza. Mas Deus quer glorificar você na sua fraqueza. Porque a fraqueza que Deus está falando na sua vida é pela bondade, a misericórdia do Senhor na vida de cada um de nós. É a palavra dizendo aqui no versículo 9, e disse-me, a minha graça te basta. Paulo estava desesperadamente pedindo a Deus tirar aquela aflição, espinho que penetrava nossa carne o tempo todo. Mas Deus diz, não, a tua graça me basta. Deus está cuidando da sua vida, você, homem, mulher, você está dependente do Senhor. Se você tem uma vida, convive diariamente, apesar de todas as aflições que está passando, e você está esperando, está orando, clamando, peça a Deus uma palavra reveladora, que você continue buscando e dependendo do Senhor, que Ele sabe que a riqueza que você está pensando é na sua fraqueza, que é para a glória e a honra do Senhor. Continuando ainda nesse versículo 9, repetindo de novo, dizendo, e disse-me, a minha graça te basta. Deus está falando sobre Paulo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus aperfeiçoa na sua fraqueza. Para que você não seja encher da sua glorificação de você mesmo, achando que eu sou capaz de alguma coisa de você. Mas Deus, a graça do Senhor é que está na sua vida. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Glória a Deus Pai Santo, poderoso. Então sabemos que as suas aflições está passando, não é para a desonra, mas para a honra e para a glória do Senhor na sua vida. Você é um instrumento que Deus está usando na sua vida. Muitas vezes, eu tenho lembrado uma pessoa que não vê um caso justificar com nome. Uma pessoa que sempre tem clamando ao Senhor, passando grandes dificuldades. Está com contenda da sua família, do teu filho, do seu neto, dá problema da saúde, problemas graves, problema no negócio da casa, todo sofrimento. Meu irmão, nós não podemos repreender de Deus. Se você é um homem dependente do Senhor e passando todas as aflições que você está passando, Deus sabe o porquê. Ah, mas eu sou um homem dependente, uma mulher, eu sou dependente do Senhor.
E por que tanta aflição está passando na minha vida? Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo estava tudo correto aos olhos do Senhor, mas Deus disse para ele que a minha graça te basta. No sofrimento, na angústia, na felicidade, em todo momento Ele quer que você permaneça na presença dEle, na sua fraqueza. E todo aquele homem, aquela mulher que vai se enchendo do eu, cheio de as suas coisas que você acha que é correto, da sua vida, da sua maneira, nem sempre não é que seja a presença do Senhor, em nome de Jesus. Continuando a vontade, repetindo de novo, dizendo, de boa vontade. Deus está falando, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Repete, falando com você, meu irmão. Deus glorifica na sua fraqueza, porque Deus é que é poderoso para te abençoar na sua fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo na sua vida. Você não vai entender, às vezes, Jesus Cristo, Ele estava sempre, o Pai, o Filho, o Espírito Santo na presença do Senhor para a eternidade. A autoridade do Pai, Ele permitiu que o próprio Filho de Deus venha na terra se tornar homem, para fazer a vontade do Pai, limpar o pecado de todos os pecadores que crêem nele. É pela vontade de Cristo? Não, ele foi Jesus Cristo foi obediente ao Pai. E ele foi feito fiel até o fim, sabendo das suas aflições, das angústias, todas as coisas que não foi bom aos olhos humanos. Mas Deus estava fazendo a vontade dele, não a vontade de Cristo. E na sua vida não é diferente, meu irmão, minha irmã. Faça Deus fazer segundo a tua vontade, não da sua vontade diante do Senhor. É para continuar para terminar no versículo 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Deus está dizendo aqui: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. É preciso você saber que quando você entrega a sua vida para Cristo, nós somos uma pessoa completa, a sua vida para o Senhor. Você entregou a sua vida para Ele. Mas Deus está falando aqui assim, em detalhes, dizendo que nas injúrias e nas necessidades, muitas vezes as pessoas querem um cristão viver no lugar de luxúria, de riqueza. Jesus Cristo veio nessa terra de uma forma de riqueza, fez de poder, sim, espiritual. Veio de uma forma pessoa simples, humilde, obediente. Obedeça você segundo a vontade do Senhor. Nas fraquezas, nas suas injúrias. Ninguém gosta, ninguém quer ser uma injúria contra você. Deus está dizendo, nas necessidades, as perseguições, ninguém quer. Mas Deus sabe por quê. Vai entender. Se você é um homem dependente do Senhor, Ele sabe qual o propósito falando na sua vida. E nas angústias,
por amor de Cristo, esta glória e bondade do Senhor está te fortalecendo, apesar da sua vida na fraqueza. Porque quando estou fraco, a própria palavra do Senhor está falando. Quando estou fraco, então sou forte. Porque a fortaleza que está na sua vida não é da fortaleza da carne, mas do Espírito do Santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vai curar todas as suas enfermidades, seja da sua família, seja das pessoas que estão buscando no seu coração. E seja feita a vontade do Senhor. Não faça segundo a sua vontade, mas seja um homem obediente, que seja humilde para o Senhor, e que a grandeza, a tua bondade, a tua misericórdia, eu possa nos abençoar sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E nessa mensagem, meu irmão, minha irmã, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Para que você possa refletir nessa mensagem. Se a oração você está buscando, nós vamos orar. Porque a palavra do Senhor está falando aqui, ó. O próprio Paulo dizendo que acerca do qual 3 vezes ele pediu oração, orei ao Senhor, para que ele se desviasse de mim. Mas foi da forma que o Paulo queria? Não. Foi feita a vontade do Senhor. Ainda a situação que está passando, sendo dependente do Senhor, seja feita segundo a vontade do Senhor na sua vida, ou nos seus familiares, ou naqueles segundo no seu coração de quem é a pessoa. Porque Deus vai te dar a glória, pela honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Porque a própria palavra está dizendo, quando você está fraco, então você está forte, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, poderoso Pai, muito obrigado por essa mensagem. Que Deus possa sondar no coração daquele homem, naquela mulher, que está passando as suas grandes aflições, seja da carne, seja espirituais, familiares. Pai, muda, faça segundo a vontade do Senhor na vida deles, meu Pai. A vontade do Senhor é perfeita, agradável aos olhos do Senhor na vida de cada um deles. Às vezes o homem não acredita que Deus está fazendo de tanta luta, provações na vida dele. Porque são homem, é mulher, são dependentes do Senhor. Deus sabe o propósito que Deus está falando na vida deles. Assim como o apóstolo Paulo, ele gostaria que fosse um homem já sem passar os seus desintempéries, do sofrimento, desespero. Não, ele passou, mas ele foi dependente do Senhor em todo o tempo. Em todos os exemplos, Jó foi dependente do Senhor e Deus foi glorificado com toda a honra, toda a glória. Toda a glória do Senhor tem nos abençoado. Abençoa todos os homens, as mulheres que estão enfermos, que estão doentes, desanimados, tristes. Seja nos hospitais, nos asilos, nas creches, morando nas ruas. Eu não sei por que o propósito na vida dessas pessoas, mas Deus sabe. Que Deus faça segundo a vontade do Senhor na vida deles e tire e resgata todos aqueles que Deus toca no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.